com os que sonham. Qual é o seu papel na caminhada daquele que recebeu de Deus uma promessa? Você é personagem importante, mas não o principal. Por isso nós precisamos reconhecer no outro o que Deus tem falado, qual é a direção que Deus tem dado. Seja bem-vinda a mais um Devocional Palavra que Transforma, com o terceiro momento de Sara, esta mulher que estamos refletindo a partir do tema Estar com os que sonham. E no capítulo 13, continuando a história de Abrão ainda, o seu nome ainda não era Abrão, e Sara, o nome ainda Sarai. No capítulo 13 diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, Sara, sempre acompanhando o seu esposo. Quando nós estamos com os que sonham, precisamos decidir continuar na caminhada com eles. Mesmo que a caminhada esteja em dificuldade, em grandes desafios, mas precisamos continuar ao lado deles. Se Deus tem falado de promessas com esta pessoa, e sendo você uma pessoa que também faz parte desta promessa da qual este tem recebido, você precisa continuar com fé, com paciência e muita sabedoria, continuar com estes. E durante a caminhada, aqueles que sonham, aqueles que esperam a promessa do Senhor, em momentos de desafios, em momentos de dificuldades, eu acredito que o Senhor dá o refrigério, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. O Senhor nos faz lembrar das promessas, para que nós tenhamos força para continuar. Abraão e Sara tinham acabado de passar por uma situação delicada, onde ele tem que esconder que Sara era sua esposa, porque senão este seria morto pelos egípcios. Uma situação delicada, porque este amava Sara e teria que escondê-la, dizendo que era irmã, e efetivamente era meia-irmã de Abrão. E Abraão, ele cometeu um erro quando o Senhor pede para que ele saísse da sua terra e da sua parentela. Ele leva Ló, era filho do irmão de Abraão. E este foi um erro do qual ele cometeu, e por causa deste erro, passam por uma situação delicada de contendas entre seus pastores. Na caminhada, ao lado da pessoa da qual recebeu a promessa do Senhor, esta pessoa pode cometer alguns erros, porque também esta pessoa é ser humano. Muitas vezes pensa que está fazendo bem, que colocando as mãos num determinado assunto poderá ajudar a promessa a acontecer, ou achando que aquilo não é relevante para a promessa que vai receber, então não fará mal na caminhada, mas neste caso fez. E os pastores então de Ló e Abraão, porque eles eram muito ricos, tinham muitos gados, eles começam a entrar em contenda. E no capítulo 13, no versículo 8, Abraão diz algo para Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão tinha uma consciência do que era certo, mesmo ele tendo cometido um deslize, uma falha no meio da caminhada, mas ele era um homem consciente, temente a Deus, e ele sabia que aquela briga, que aquela contenda existente entre os pastores faria mal para eles. E existe uma conversa entre Ló e Abraão, e Ló então escolhe as terras da qual ele desejava morar, e no versículo 12 diz qual foi a terra que Abraão habitou, que foi a terra de Canaã. E o Senhor novamente conversa com Abraão sobre as promessas. Ele dá um refrigério. Você errou lá atrás. O erro te fez mal na caminhada, mas eu te lembrarei das promessas que tenho feito, porque sou um Deus misericordioso. E este Deus misericordioso que falou com Abraão é o mesmo Deus misericordioso que fala com aquele que está ao seu lado, que recebeu uma promessa do Senhor. Por isso tenha paciência, tenha fé, porque o Senhor envia a palavra dele para dar um refrigério, para lembrar daquilo que ele tem falado com o seu esposo, por exemplo.
E diz aqui no versículo 14: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. O problema, então, ele é sanado naquele momento, porque Deus é misericordioso e conhece as nossas limitações, mas Ele conhece também a pureza do nosso coração quando nós queremos obedecer a Deus e pedimos: Senhor, me ensine a te obedecer. Mostre-me o que é preciso para te obedecer. E diz assim o Senhor: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Novamente o Senhor fala da semente de Abraão. E como essa semente aconteceria se Sara, sua esposa, era estéril? Como que a promessa alcançará esta pessoa que você está ao lado? Se para essa promessa acontecer, depende diretamente de você e você não tem a habilidade exata para que isso aconteça. Você não tem a condição para que isso aconteça. Mas Sara não se apartou de Abraão, ficou com ele. Continue com fé. E no versículo 16: E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Era algo grande, era algo que surpreenderia muitos. O que o Senhor tem falado à pessoa que está com você é algo grande, porque nada do Pai é pequeno. Pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas aos olhos do Pai, não, porque para tudo há um propósito. E quando o propósito vem de Deus, é grande, tem impacto, não somente na sua geração, mas de geração em geração. Legados ficam para outras pessoas também. Por isso persista, mesmo que você seja estéril nesta situação. Mas o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas no tempo dele, da maneira dele. E continua no versículo 17: Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Versículo 18: E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele adorou a Deus. Um erro foi cometido. Este erro foi administrado. E a partir da administração deste erro, ele levanta um altar de adoração. Quando seu esposo percebe o erro que cometeu, o que você faz? Você o julga? Você o condena? Ou você adora a Deus junto com ele? Porque o Senhor usou de misericórdia e graça. São as decisões da nossa vida que precisamos ter. Decisões que abafam as promessas que o Senhor tem feito ou decisões que engrandecem as promessas que o Senhor tem feito. Que Deus te abençoe e que você seja uma mulher como Sara, companheira daquele que sonhava, que era Abraão, seu esposo. Que você seja companheira, auxiliadora daquele que tem sonhado, daquele que recebeu algo da parte de Deus. Que Deus te abençoe e continue conosco no próximo momento de Sara, no seu quarto momento, quando esta interfere nas promessas do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.